minha vida no meu ministério. Amém? Eu gostaria de começar essa ministração, essa pregação que eu pregarei para vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Abram aí comigo, por favor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aleluia. 1 Tessalonicenses 2, 13. Amém? Glória a Deus. Vai estar falando assim: portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Glória a Deus, irmãos. Lendo as cartas de Paulo, quando você lê o Novo Testamento inteiro, com certeza vai dar um pack na tua mente, vai dar uma restauração top. Eu falo por experiência, a sua mente vai ser totalmente restaurada quando se lê, principalmente a Bíblia em toda. E essa carta da igreja de Tessalônica, de Paulo para a igreja de Tessalônica, não é diferente. Aqui Paulo se refere ao quanto ele é grato a Deus, porque quando ele falou do Evangelho de Cristo na cidade de Tessalônica, os tessalônicos receberam essa palavra. E além deles ter recebido, eles também tiveram discernimento espiritual. Como que eu sei disso, irmãos? Vamos ver aqui, ó. Nesse versículo fala: portanto, nunca deixemos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. Eles viram que aquela palavra não eram só palavras de Paulo, aquela palavra vinha de Deus. E chegaremos a um tópico aqui em que veremos como que essa igreja teve essa visão. Como que essas pessoas naquele tempo tiveram essa visão. Amém? Então, irmãos, como vimos aqui, eles tiveram discernimento espiritual sobre a palavra que eles receberam. A igreja de Tessalônica teve discernimento espiritual quando eles receberam a palavra. E essa palavra gerou uma das maiores igrejas na questão de perseverar e lutar contra as perseguições que eles sofriam. Amém? Mas como essa igreja teve discernimento espiritual da palavra de Deus? E a primeira frase desse versículo já nos dá a resposta. Vamos lá. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós. Segundo o dicionário Mitchells, a palavra receber significa obter algo. Talvez também acolher visitas, né? Mas vamos ficar com essa parte de obter algo. Amém? A palavra receberam já nos leva a um contexto totalmente diferente, em que essa igreja deu ouvidos à palavra de Deus, mas não só escutaram, como prestaram atenção, pegaram para si, e assim o Espírito Santo trabalhou no coração dessas pessoas. Amém? Porém, naquele tempo, eram poucas as pessoas que de fato ouviam o Evangelho de Deus. Sabemos disso em sua simplicidade e em sua pureza. A maioria estava acostumada em ir nas sinagogas. Tudo bem que talvez não exista isso aqui no Brasil e em tantos outros países, mas naquele tempo, né, a maioria estava acostumada a ir nas sinagogas. Para eles, a intimidade, a presença de Deus estava presa a um local. E eles estavam também acostumados a ouvir os fariseus, saduceus, né, que pensavam que sabiam o que estavam falando. E a partir disso, sabemos que um dos maiores estouros do Evangelho foi quando Jesus trouxe o Evangelho para cá, em sua verdadeira simplicidade. Ele voltou à sua simplicidade, porque desde o início dos tempos, o Evangelho sempre foi simples, irmão. Mas com a desobediência, com o pecado, saímos da simplicidade. E isso se tornou algo longínquo, isso se tornou algo distante. Amém, obrigado. Glória a Deus. Que dificultou para todos. A palavra já era simples desde o início dos tempos, mas com a desobediência tornamos a palavra complexa. Porém, quando Jesus desceu aqui, ele falava da palavra de Deus com simplicidade e pureza, e foi por isso que os fariseus não acreditaram nele, e tantos outros motivos também, porque para eles a palavra sempre foi complexa, pois eles não tinham o Espírito Santo para guiá-los. Até aí o ser humano já tinha construído toda uma estrutura, claro, baseado no seu palpite.
óbvio, sempre é baseado no nosso palpite, em que o evangelho sempre foi complexo. O evangelho sempre foi uma ferramenta de Deus para a qual deveríamos pensar: uau, como isso é tão distante de mim. Ao invés da igreja de Tessalônica, vamos ver aqui, analisar um pouco mais esse versículo. Sabendo disso, os tessalônicos deixaram o seu orgulho de lado, de todo o seu conhecimento, para ouvir o evangelho em sua pureza e simplicidade. Ao invés de eles poderem ter discutido sobre como aquilo para eles era totalmente discutível segundo o seu conhecimento, não. Eles ouviram, e depois que eles ouviram, viram que era de Deus. E depois que viram que era de Deus, receberam a palavra e pegaram para si. O primeiro passo para termos discernimento espiritual, que sabemos que é necessário termos, é deixar o nosso orgulho de lado para receber a palavra de Deus. Não no caso de nós cremos em algo diferente do que está sendo pregado aqui, mas na questão de que muitas das vezes nós viemos num culto de domingo de manhã, um culto de domingo de noite, na quarta-feira, e vemos com expectativas de que aquela palavra é para nós. E já no primeiro versículo, você dentro de casa, você já pensa: Pai, eu quero que seja pregado tal coisa, sobre tal lugar, sobre sei lá mais o que. E quando você chega aqui, as suas expectativas se abaixam e você não deixa o seu orgulho de lado. Você pensa: essa palavra eu acho que não é para mim. Essa palavra eu acho que não é para mim, porque eu falei com Deus, eu falei que Ele tinha que falar isso comigo, Ele tinha que falar aquilo para mim, mas isso não está sendo pregado aqui. Então eu acho que não vou dar muita atenção. Esse é o nosso erro. Porque muitas das vezes, irmãos, quando eu falo muitas das vezes, é porque na maioria das vezes acontece que é pregado aqui coisas que muitas das vezes na nossa mente não consegue discernir que é para nós. O meu pai me fala que todas as pregações que ele ouve, o pastor Joaber, todas as pregações que ele ouve, eu pego ele com um exemplo, tá? Todas as pregações que ele ouve, ele pega para ele. Ele é pastor e ele pega todas as pregações que ele ouve e faz com que entre no coração dele, porque a palavra de Deus sempre irá atuar em nós. Ela é perfeita e nós somos imperfeitos. Não tem o que se discutir aqui. Amém? Agora entramos em algo ainda mais profundo, que eu peço que você preste cada vez mais atenção, à medida que entramos mais a fundo, ok? O que discernimos no Espírito atua em nós. O que discernimos no Espírito ou na carne atua em nós. Como assim? O que discernimos no Espírito ou na carne atua em nós. Tem referência com esse versículo, irmãos. Se analisarmos a última parte desse versículo de 1 Tessalonicenses 2:13, vai estar falando: e essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Ok. O que discernimos no Espírito atua em nós. Ok. Mas temos discernido corretamente? Temos discernido no Espírito? Ou temos discernido em outros lugares? Vamos dizer assim, né? Existe um grande risco de você ouvir algo que é da carne, que é do corpo físico, ou do inimigo de Deus, algum pensamento que vier sobre a sua mente, e você pensar que é do Espírito de Deus. Existe um grande risco de você pegar aquilo para você, e vai atuar em você, vai atuar na sua vida. Não importa se for do Espírito ou não, vai atuar em você. A questão aqui é que Deus está sobre tudo, Deus está sobre todos nós, mas é nós que decidimos o que queremos ouvir e o que queremos pegar para a nossa vida. Amém? Até aqui já vimos a importância de ter discernimento espiritual. E não fique pensando: é só isso? Não, fica mais sério ainda. Fica mais sério ainda quando lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versos número 1 e 2. Não abra comigo, não precisa. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Meu Deus, estamos nos últimos tempos, estamos nos últimos dias. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, cuja consciência está morta.
Você consegue entender o quanto é isso importante na vida de um cristão? Ter discernimento espiritual sobre a palavra de Deus. Talvez você viesse aqui hoje no culto de domingo de manhã e pensasse, poxa, eu quero que o Senhor fale aquilo para mim. Eu quero que o Senhor fale sobre um tal assunto. Daí você vem e ouve e vê um guri que tecnicamente é uma criança falando isso para você. Não é conveniente? Amém? Se vir um pensamento em sua mente de Satanás e você pensar que é do Espírito e decidir pegar aquilo para você e decidir discernir aquilo para a sua vida, já vimos que vai atuar em você. Olha só, eu quero que você anote em algum, no caderno, no celular, sei lá, anote essa frase para você pegar durante essa sua semana. O que discernimos no Espírito ou na carne vai atuar em nós. O que discernimos no Espírito ou na carne irá atuar em nós. Repita comigo. O que discernimos no Espírito ou na carne irá atuar em nós. Glória a Deus. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 14, que é um versículo adiante, vai estar falando: e então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, que também sofrem nas mãos de seu próprio povo, os judeus. Nesse versículo, irmãos, apresenta a palavra compatriotas. A palavra compatriotas, segundo esse versículo, dentro desse contexto, representa e significa irmãos, membros de uma mesma tribo. Membros de uma mesma tribo. Como eu posso aplicar isso na nossa vida? Pessoas que estão na nossa linha de convivência, ok? Pense assim. Então, traduzindo esse versículo, e então, irmãos, falando para a igreja de Tessalônica, vocês foram perseguidos por seus próprios amigos, familiares, colegas da faculdade, colegas do trabalho, colegas da escola, porque viram e tiveram discernimento de que aquilo e isso que eles estão vivendo é a igreja de Deus. Mas vamos entrar um pouco antes disso. Como será que era uma relação de um judeu para judeu? Tipo, se vocês pensar assim, com certeza eles tivessem brigas e discussões, né? Eles mal se conheciam. Tipo, pegar um judeu do outro canto de Israel e do outro canto de Israel, talvez houvesse discussões, mas eles criam na mesma coisa. Então, talvez eles tivessem uma relação melhor do que eles tivessem com os samaritanos. Amém? E certamente eles eram como irmãos. Pense assim, eu quero que você imagine, tá? Existe uma família que possui 4 irmãos. 4 irmãos. E desses 4 irmãos, eles creem, esses 4 irmãos creem na mesma coisa. E ao ponto deles crerem tanto, os 3 irmãos mais velhos falam para o irmão mais novo: ei, nós estamos certos, os outros estão errados. Nem perca tempo ouvindo o que os outros falam. Daí o irmão mais novo, né? Como sempre, tem que obedecer. Às vezes não obedece, né? Mas... enfim, vamos focar aqui. E esse irmão mais novo, certo dia, estava caminhando na praça, sozinho. E ele viu uma multidão se amontoada em um centro de comércio. E era Paulo que estava atraindo aquela multidão, né? Jesus, a palavra de Deus estava atraindo, mas Paulo estava proclamando a palavra de Deus. E esse irmão pensou no que, se lembrou do que os irmãos mais velhos tinham dito para ele. E falou: poxa, meus irmãos talvez estejam certos, mas eu quero tirar a prova, se isso está errado ou não, se isso é para mim ou não. Eu quero ver se isso vai atuar em mim ou não vai atuar. Eu quero ver se isso vai mudar minha vida ou não vai mudar minha vida. E esse irmão ouviu, prestou atenção, sem ter discussões, sem argumentar com Paulo, sem argumentar com quem estava falando o evangelho de Deus. Não necessariamente o evangelho, tá? E quando esse irmão chega em casa, os 3 irmãos mais velhos estavam tendo um momento de comunhão. Estavam sentados à mesa com alguns amigos. E esse irmão mais novo chega em casa e fala que: olha só, irmãos, eu sei que não era para ter ouvido, que vocês disseram que não era para eu ouvir, mas eu quis tirar a prova e o cara lá que estava falando estava certo. Teve um cara que morreu na cruz por nós, gente, e ele ressuscitou.
E vocês acham que os irmãos creram nele? Por quê? Porque não ouviram o que ele ouviu e ainda estavam rodeados de orgulho no seu coração. O que muitas das vezes nos impede de ter discernimento espiritual é o nosso próprio orgulho. Pode ser algo difícil de você entender e de ser falado aqui nessa manhã, mas é o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar aqui essa manhã. Amém? Glória a Deus. E quando esse versículo, voltando ao versículo, tá? De 1 Tessalonicenses 2,14. Quando esse versículo falou compatriotas, é membros de uma mesma tribo. Talvez você que veio aqui no culto de domingo de manhã, pegou uma palavra para você, teve discernimento espiritual sem argumentar se aquilo era para você ou não, se talvez o seu coração estivesse errado. Quando o seu orgulho saiu do seu coração, saiu do controle, o Espírito Santo atuou em você. E assim essa palavra fez efeito na sua vida. Porém, talvez, quando você tenha chegado em casa, talvez seus amigos, talvez seu vizinho, alguém que tem convivência com você, alguém que tem intimidade com você, não acredite na mesma coisa que você acreditou. Muitas das vezes isso causa separação? Causa separação. Muitas das vezes isso causa constrangimento, causa entristecimento, que já entraremos nesse assunto. Causa. É para causar entristecimento? Não, mas espere aí só um pouquinho. Mas Paulo, ele não se referiu nesse versículo só para falar que você não terá compreensão, que você não será respeitado por ter discernimento espiritual, por você viver aos pés de Jesus Cristo. Ele não quis se referir somente a isso. Vamos lá analisar um pouco mais a fundo, tá? Esse versículo. Olha o que vai estar falando na segunda parte. Tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, que também sofrem nas mãos de seu próprio povo de Deus. Você não está sozinho. Talvez você possa querer buscar a compreensão do mundo. Ai, mas eu não estou sendo aceito pela sociedade, porque eles pensam que eu sou muito doido. Aceita que dói menos. Glória a Deus. Só quem vive o que você vive te compreende. Por isso não queira buscar a compreensão do mundo. Não queira buscar a compreensão do mundo, porque eles não ouvem o que você ouve, eles não veem a quem você vem, eles não escutam o que você escuta, eles não recebem o que você recebe, eles não têm discernimento do que você tem discernimento, eles não amam a quem você ama, eles não servem a quem você serve. Jesus está dizendo aqui nessa manhã, Ele colocou isso no meu coração agora, Ele está falando. Alguém aqui está pegando essa palavra. Eu creio que alguém aqui se perguntou o resto de seus dias antes desse culto. E se perguntou, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que eu estou passando por tanta dificuldade, por tanta coisa que está me atingindo? Pegue isso para a sua vida. Você com quem eu falei agora. Quando você vê que você está passando por dificuldades, Paulo nos diz que ele se alegrava quando ele passava por dificuldades. Ele se alegrava quando pessoas tinham raiva dele, porque isso é o sinal do cristão, de um cristão. Quando somos cristãos, vai causar revolta. Sabe por quê? Porque a chama que Jesus acendeu no seu coração vai fazer com que ilumine os locais onde você pisa, onde você vai, e aí mostre os pecados e os erros de outras pessoas que estão ao seu redor. Isso faz com que essas pessoas tenham raiva. Muitas das vezes pessoas vão ter raiva de você sem ao menos saber do porquê. Eu falo por experiência própria, irmãos. Eu não tenho nenhum amigo em qualquer outro lugar, eu só tenho amigos aqui. Eu tentei. Orei, oro até hoje. Mas o que a gente pode fazer, né, irmãos? É só manter em oração. Então, eu peço que você se lembre dessa fala de Jesus, que eu vou citar aqui. Bem-aventurados os que sofrem por minha causa, porque vocês não estão sozinhos. Porque essas pessoas não estão sozinhos. Jesus já nos fala. Uau, é maravilhoso quando você entende a capacidade da Bíblia, porque a Bíblia, além dela ter nos salvo, além dela ter trazido salvação, ela também te capacita. Olha só, irmãos, olha só. Os Tessalônicos,
Primeiro, eles foram fundados sobre a palavra de Deus, tá? Primeiro, eles foram fundados, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Eles foram fundados sobre a palavra de Deus. Presta atenção aqui. E quando eles receberam a palavra, eles não foram só salvos, mas capacitados. Por isso que eles foram uma das maiores igrejas pela qual hoje pregamos, que sofreram perseguições, sofreram por tribulações, sofreram por tentações. Mas o que? Eles deram ouvidos a essas coisas que vieram contra eles? Não, porque eles estavam primeiro focados na palavra. Glória a Deus. Agora eu quero que você me escute. Nesta manhã, o que eu irei te falar aqui irá te trazer alívio, tá bom? Pense assim, hoje no decorrer desse dia, você recebeu uma ótima notícia antes do seu trabalho. Não, quem trabalha no domingo, né? Mas finge que é uma segunda então. E você recebeu, vamos fingir que você acordou às 7 horas da manhã. Antes de trabalhar, um amigo, parente, familiar, esposa ou esposo, falou assim para você, que amanhã você ia viajar. E esse cara que estava falando com você, essa pessoa, falou com o seu chefe, e o seu chefe ia dar 2 meses de folga, sem descontar o do seu salário. E você ia para os Estados Unidos. Uau! Como é que tu ia ficar, né, irmãos? Top, né? Vou para a Disney. Enfim, porém, no decorrer desse dia, você teve um dia estressante. Você teve um dia cansativo, vamos supor. Pessoas te esgotaram, pessoas não te respeitaram. Você passou por muita coisa. Glória a Deus. Mas as coisas que você passou nesse dia vai fazer com que tire a felicidade que foi plantada no seu coração antes? Não. Você vai ficar, poxa, eu estou passando por tanta tribulação, eu estou passando por tanta coisa, por tantas angústias, por tantas tentações, mas eu sei que amanhã haverá uma recompensa. Isso é a mentalidade de um cristão. Porque você vai passar por angústia, você vai passar por tentações, por problemas que vão te atingir. Acredite, vão te atingir. Mas fique com esse pensamento. Poxa, Jesus, eu estou passando por tantas coisas. Eu estou passando por tantos problemas, tantas angústias estão me afligindo. Mas isso não tira a felicidade. Isso não tira a minha alegria de estar contigo. Nada e ninguém poderá tirar a alegria que foi plantada no seu coração, no meu coração por Jesus. Ele nos promete, ele faz uma promessa no decorrer dos evangelhos. Ele faz uma promessa de que você, em um determinado dia, ele não diz o dia, mas ele voltará. E esse dia será o dia reconhecido como o dia que será para sempre. E você ficará com Jesus o resto da eternidade. Uau, o que mais pode tirar a tristeza disso? Por isso que os crentes são felizes, irmãos. Porque eles não deixam com que nada tire a alegria de estar com Cristo. Eles vivem em Cristo. Eles não vivem na tristeza, mas eles vivem em sua própria alegria. Ok? Glória a Deus. Chegamos aqui em uma determinada pergunta que eu faço hoje para você. Que no final desse culto você saberá responder. Como posso ter discernimento espiritual? Abram comigo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Eu vou ser bem breve aqui, ok? Uau, você está sentindo essa presença maravilhosa do Espírito Santo? Uau, não sou só eu aqui. Reage, meu irmão. Vamos lá. Em 1 Coríntios vai estar falando: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar o que diz o Espírito. Conseguiu te responder? Como posso ter discernimento espiritual? Esse versículo nos dá uma resposta bem clara. Quer mais alguma coisa? Quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz
o Espírito. Porém, ele não nos comunica somente isso. Ele dá ênfase a dois tipos de pessoas: ao homem natural e ao homem espiritual. Amém, irmã Nete? Glória a Deus. Ao homem natural e ao homem espiritual. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, parte A, indica uma separação entre o corpo físico e o corpo espiritual. E com certeza você já sabe que o nosso espiritual e a nossa carne estão sempre em guerra contra o seu domínio. Quem leu aqui já o livro Incêndio do meu pai? Do pastor Joaber, desculpa. Quem leu aqui? É uma benção, né? Glória a Deus, com certeza te incendiou. Incendiou meu coração também. E tem uma parte que eu peguei para mim que foi maravilhosa, que estava escrito lá. Que nós devemos dar legalidade para dois tipos de espírito. Ou o espírito da carne ou o espírito de Deus. Para quem estamos dando legalidade? Hã? Para quem estamos dando legalidade? E dependendo de quem darmos legalidade, vai atuar em nós, como já vimos aqui. Quando Paulo disse homem natural, o que você acha que ele se referiu? Se referiu à sua natureza pecaminosa. Ele se referiu ao pecado. E essa explicação já demonstra do porquê o homem não consegue compreender a palavra de Deus. Como eu já disse antes, desde os tempos lá do Jardim do Éden, a palavra sempre foi simples. Mas com a desobediência, ou seja, com o pecado, se separou de Deus e a palavra se tornou algo complexo. Pega essa frase para você. Uau! Quando estamos fora da origem, não entendemos o princípio. Adão, quando estava dentro do Éden, certamente ele entendia de tudo e de todos os segredos mais íntimos de Deus. Se lemos até um pouco mais a fundo em Gênesis, eles tinham um tempo, uma hora marcada da tarde, no período da tarde, que eles se encontravam em todos os dias. Uau! Aleluia! Com certeza ele entendia os segredos mais profundos que hoje tentamos entender. Porém, ele pecou. Ele escolheu a desobediência. E assim, saiu do jardim. Onde que eu quero chegar aqui? Quando saímos da origem, não entendemos o princípio. Quem é a origem? Deus. Deus é a origem de tudo. Quem é o princípio? A palavra de Deus, que saiu de Deus. E Deus é a origem da palavra. Conseguiu entender? Falei rápido demais? Quando não estamos na origem, quando Adão saiu da origem, que é Deus, quando Adão saiu da intimidade, que é Deus, ele não vai entender o princípio. É que nem você querer aprender a multiplicar na matemática antes de aprender a somar. Você não vai entender quase nada. Não adianta você querer ter discernimento espiritual. Ei, presta atenção aqui. Não adianta você querer entender um pouco mais da palavra e você não estiver na origem. Será que eu consegui explicar aqui bem? Você quer entender mais da palavra? Amém? Glória a Deus. Sempre, todos nós queremos. Mas estamos na origem. Quando estamos fora da origem, não entendemos o princípio. Uau! E Paulo também utiliza a palavra literalmente loucura para expor aquilo que o homem natural pensa de nós. Bom, irmãos, pensa assim. Talvez o Espírito Santo tenha te revelado algo muito profundo no seu coração. Um trecho bíblico maravilhoso. E tenta explicar isso para um homem pecador. Tenta explicar alguém que vive de pecado. Ele vai entender alguma coisa? Não vai. Porque ele não vive o que você vive. Ele não discerne aquilo que você discerne. Ele não serve a quem você serve. Tá pegando? Acredite, eu já tentei explicar. Uma revelação que o Espírito Santo me deu, não deu certo. E ele ainda vai te fazer com que tu passe para louco. É verdade, a gente ri, mas é verdade. Mas acontece, irmãos. Glória a Deus.
E quando ele falou de espiritual, ao homem espiritual, ele se referiu aos salvos, pois neles já habita um Espírito Santo. Ou seja, só de você ser salvo pela palavra de Deus e também ser capacitado, tá? Não reclama com Deus pelas dificuldades que está vindo para ti, tu foi capacitado antes. Além de você ter sido salvo e capacitado, a palavra te ajuda a passar por momentos difíceis. E só de você ser salvo, você já recebe o Espírito de Deus. Mas pega essa direção. Existe uma baita, quando eu falo baita, é baita diferença de quem tem o Espírito e de quem vive no Espírito. Vamos explicar isso um pouco melhor. Quem tem um Espírito, não que esteja errado, mas quem tem um Espírito e não quer amadurecer cada vez mais, não quer salvar mais gente, ela está indo contra a criação. Quem se contenta somente com a sua salvação e não quer salvar mais pessoas. Olha só o pastor Joaber e o pastor Nego. Foram lá em Atalaia do Norte. Pensa num lugar longe, irmãos. Eu quero ir um dia, mas não sei se minha mãe vai deixar também, né? E eles foram com o objetivo de salvar mais alguém. Não importa se foi uma pessoa, duas pessoas. Salvou, pronto, tá bom. Sabe o que diz em Gênesis capítulo 1, verso de número 11? Quando Deus ainda estava criando a terra. Olha só, que intrigante, né? A palavra de Deus se completa totalmente. Se pegarmos um versículo de Apocalipse, dependendo do contexto, e de Gênesis, vai se completar. É massa, né, gente? Quando tu entende isso. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Olha só, irmãos, o que vai estar dizendo? Olha só. Então Deus disse: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores, que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. Você acredita que Deus produziu árvores para ela não produzir mais nada? Deus produziu árvores para gerar frutos e nesses frutos gerar sementes. Quando não queremos gerar frutos, ou seja, quando não queremos salvar mais alguém, quando se contentamos somente com a sua salvação, com a nossa salvação, estamos indo contra a criação de Deus. Todo propósito, seja qual for a sua capacitação, seja aonde Deus tinha te colocado, o seu propósito de estar aí é salvar mais alguém. O meu propósito de estar aqui, ministrando a palavra de Deus, é salvar mais alguém. O meu propósito do pastor Joab de estar aqui ministrando louvor, é salvar mais alguém por meio da música. Entende? Tudo se volta a salvar e a levar a Jesus. Uau, 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 uau. E quem que é que vive no Espírito? Irmãos, quem vive no Espírito para você? O que é viver para você? Viver, para mim, é ter comunhão, é ter intimidade. Viver é você estar mais avante do que a sua mente produz. Uau! Nem eu entendi o que eu falei agora. O Espírito Santo é top, né? Mas às vezes dá uma loucurada. Vencer, viver no Espírito é ter sensibilidade. Uau! Viver no Espírito é ter sensibilidade à palavra, é saber ouvir a voz de Deus. É buscar a Ele de todas as maneiras possíveis. Vivendo no Espírito, acredite. Eu garanto, para você que está me escutando, para você que busca ouvir cada vez mais a palavra de Deus, eu garanto que você vai ter discernimento espiritual. Porque você vai estar na origem. Quando estamos na origem, entendemos o princípio. Meu Deus! Nem sabia que eu podia ser capaz disso. Eu nem sou, né? No caso. Glória a Deus. Vamos concluir essa palavra. Eu já estou encerrando. Nem sei o horário que é para acabar. Mas qualquer coisa, eu peço mais 5 minutinhos, né? Sempre dá certo. Vamos lá. Então, irmãos, para termos discernimento espiritual, primeiro precisamos receber a palavra. Já entramos nesse assunto, mas eu quero deixar isso bem
claro, bem especificado, tá? Para você quando sair daqui falar, eu acho que eu não consegui prestar atenção porque era uma criança que estava pregando hoje. Então, vou deixar essa passar. Quem sabe outro culto, Deus fala comigo sobre isso. Amém, não posso dar bola, né? Mas, glória a Deus. Abrir os nossos ouvidos, receber a palavra. Muitas das vezes estaremos com expectativas sobre o que Deus deve falar conosco. Ok, mas a voz não é nossa, a voz é de Deus. Val. Sem comparação, né, irmãos? Talvez você veio hoje com uma expectativa. Deus está colocando isso muito no meu coração agora. O Espírito Santo falou, preste atenção aqui. Talvez você tenha vindo hoje, talvez você tenha vindo nos próximos outros cultos, com expectativas de Deus falar o que você precisa. Mas você nem sabe o que você precisa. Estão perdidos, né, irmãos? Olha só. Primeiro precisamos receber a palavra. Ok? Primeiro precisamos receber. Não importa se você acha que a palavra não é para você ou não. A palavra, como eu disse, quando eu digo sempre, é sempre que ela irá atuar na nossa vida. Ok? Não importa se a palavra pode ter falado de uma diferente forma para o seu irmão que está do seu lado. Mas ela sempre fala conosco. De alguma forma, ela vai falar conosco. Sensibilidade é a chave para o discernimento. Abra os seus ouvidos para ouvir. Abra os nossos olhos para ver. Abre os teus olhos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Teu grande amor, outra vez, outra vez, de novo, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, quero sentir teu grande amor. Outra vez, outra vez. Eu quero me apaixonar. Vamos, clame. Eu quero me apaixonar. Desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vamos, cante. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. E de novo, e de novo, e de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Outra vez, eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por ti. Pois eu não parei. Levante sua mão. Quem aqui quer se apaixonar de novo? Quem aqui quer
quer ouvir mais uma vez a voz de Deus? Quem aqui quer ver aquilo que Ele tem para a sua vida? Levante sua mão. Eu convido somente aqueles a quem querem receber uma oração aqui. Eu convido aqueles a quem querem ouvir a voz de novo, a quem querem ouvir o seu chamado de novo. Você está convidado, irmão. Eu estou te esperando. Abre os nossos ouvidos, Jesus. 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 Abre os ouvidos dessa geração, Jesus. Oh! Encontrei um lugar. Oh, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Descanso as minhas pálpebras até que eu seja. Carabacatarabassolo, bagai. Rabacandarabassolo, negandarabagai. Oh, Jesus. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Até que os seus olhos lugar eu não darei. Descanso as minhas pálpebras até que eu seja este lugar. Eu quero ver. Oh! Vamos, cante. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir seu grande amor. Outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Outra vez, outra vez, de novo, de novo, de novo, de novo, abre os meus olhos, de novo, 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 abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, de novo, de novo, de novo, de novo, oh, oh, Espírito Santo, tem misericórdia, Jesus. Abre os nossos ouvidos, Pai. Abre os nossos ouvidos. Queremos escutar de novo. Queremos ver de novo. Queremos ver de novo. Nos torne independente da sua glória, Jesus. Nos torne independente da sua glória, Jesus. Oh! Tem misericórdia, Jesus. Pedimos misericórdia, Espírito Santo. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Da tua presença, eu só quero te contemplar. Se sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Dessa vez eu vou permanecer, te contemplar. Oh, Jesus, tenha misericórdia, Espírito Santo. Por ele que eu estou gastando tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, pois só você pode me dar o que eu preciso.
o que eu preciso é Tem mais gente. Jesus. Tem mais gente. Só você pode me dar. Depois não diga que te foi dado que eu uma preciso. oportunidade de receber uma oração aqui. Tem mais gente, o Espírito Santo está me falando. Tem mais gente aqui que quer mudar de vida. Tem mais gente aqui que precisa ainda ouvir a palavra de Deus. Você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. Mas tudo bem. Cristo é tudo que Deus Tudo bem. pode nos dar. Talvez Jesus te dê outra oportunidade mais à frente. Cristo, Mas obrigado, a Jesus, beleza revelada Obrigado, do Jesus, Pai. por essas vidas que foram restauradas nessa manhã. Obrigado, Jesus, por essas vidas que pensaram: ah, é só um culto de domingo de manhã. Não significa que o Espírito Santo se estabeleça como fogo. Tá aqui a prova. Cristo, O Espírito Santo não tem barreiras, ele se move onde ele deseja se mover. Uau. a beleza revelada do Pai. Oh, Cristo, Cristo, Cristo é tudo. oh, clame a Ele. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Não é difícil, irmãos, cante. Cristo, revelada, a beleza revelada do Pai está em Cristo, está em Cristo, está em Cristo. e só você pode me dar O que eu preciso, e o que eu preciso é Jesus, é Jesus, é Jesus. e só você pode dar o que eu preciso. Rabacanto, robigando, robassuri, bigai. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Aleluia! perdendo tudo Ai, irmãos, por amor. não sei por você, e mas eu com ficaria aqui o alegria. resto do dia. Dono dos meus dias, Oh, donos dos meus filhos. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Eu ainda nem Dono dos meus dias, Eu ainda nem sei a conclusão. Uau, que brisa suave. Que brisa suave. Uau, que brisa suave. Obrigado, Espírito Santo, por esse culto maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Espírito Santo. Uau. Aleluia. Glória a Deus. Por fim, eu faço uma comparação. Que nós possamos ser assim como o profeta Samuel, que foi chamado por Deus 3 vezes. Nas primeiras 2 vezes ele não soube discernir que era Deus chamando, mas na terceira ele discerniu. Na terceira ele viu quem estava chamando. É assim que nós possamos, assim como ele, falar: Jesus, assim como o profeta Samuel, pode falar: eis que o teu servo ouve. Sabe o que realmente quer dizer? Quando Jesus nos fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que ele realmente quis dizer aqui? Quem tem ouvidos?
Quem é que vai ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Ó. Quem é que tem ouvidos? Quem é que tem ouvidos? Hã? É quem tem intimidade com a palavra. É quem tem intimidade com a palavra. Quem tem ouvidos. Vamos traduzir esse versículo. Quem tem intimidade comigo, ouça, ouça, ouça o que eu digo a vocês. Abra os ouvidos para a minha voz. Ouça a voz doce, doce do Espírito Santo. E eu encerro aqui. Obrigado por você que me ouviu até aqui, que pegou essa palavra para você de uma diferente forma possível, mas pegou para você, aproveitou a chance pela qual lhe foi dada. Uau, que brisa suave. Uau. Não sou só eu que estou sentindo isso. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti nossa te exaltamos. Te exaltamos. Te Glória a Deus, irmãos. Abrace o irmão que está do seu lado. Estamos encerrando esse culto. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a igreja do abraço. Essa é a igreja do amor. Amém. A verdadeira igreja em Cristo Jesus, que sofrerá, mas nada impede de tirar a alegria pela qual foi plantada no coração de cada um que está aqui. Lembre-se de cada palavra que foi falada aqui, porque não saiu da minha boca. Eu posso falar, irmãos, eu não sou tão inteligente assim. Não saiu de mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço ao pastor Joaber, com R, por ter me dado essa grande oportunidade de ter ministrado aqui nesse culto de domingo de manhã. Glória a Deus. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. E te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos.
e dia e noite suba-te nossa